Bacana demais. E querendo ou não, a pandemia, por mais que foi um episódio triste, né, na história aí do mundo, realmente ela fez com que algumas pessoas repensassem, né, o quão efêmero é a vida, né? Sim. Porque às vezes a gente fica, igual você tocou várias vezes no assunto do ego, eu acredito que hoje ele é o maior vilão que a gente tem, né? A gente tem que o tempo todo lutar contra ele, porque se a gente for fazer tudo que ele manda, a gente vira uma pessoa totalmente fútil, né? Sim. E assim, muitas pessoas acabaram nesse período da pandemia falando que ela veio com o objetivo, talvez, de um ser superior para fazer com que a gente seja mais humildes aí. Você acha que Deus ele seria capaz de colocar algo assim tão grave, tão triste, para fazer com que a gente aprenda algo? Porque tem gente que acredita fielmente nisso. Você pessoalmente acha isso? Então, eu tenho uma conexão muito grande com todas as religiões um pouco, porque até mesmo para ser mãe de santo a gente precisa conhecer um pouco de tudo, a gente precisa entender, né, o que cada um traz, o que cada um fala. E em Apocalipse mesmo já falava sobre as questões de pandemias, né, do fim do mundo. E Deus, gente, ele tá ali para trazer o nosso acalento. O que nós estamos vivendo é um processo terreno, né? E a gente não pode vincular isso às nossas divindades. A gente precisa entender que é um processo do ser humano que causa isso aqui, né? Que traz situações no mundo inteiro que vão plantando sementinhas que de qualquer hora a bomba estoura. E aí a gente sempre quer culpar algo, né? Então é mais fácil falar que é Deus e que Deus deixou e que Deus, né, tá batendo no mundo e tudo, mas não. A gente vai se apegar a ele porque é o que a gente tem para trazer o reforço, mas essas situações que acontecem já foram ditas, mas também a gente sabe que é prática do ser humano nessa terra, que não condiz, que vai de contramão à natureza e que traz essas situações à tona. Então, infelizmente, ainda vem mais por aí. E Jesus Cristo, ele é a base para os protestantes e para os católicos, e ele tem uma certa importância para vocês também? Jesus Cristo, ele tem total importância para nós. Inclusive, ele é o nosso Deus Supremo, ele é o Deus maior. É claro que a gente sabe, né, que se for olhar de acordo com a religião certinha, a gente sabe que a gente tem Oxalá, que é uma divindade que todo mundo também sincretiza ali com Jesus, mas não é. A gente sabe que tem o Olorum, que também sincretiza com Jesus Cristo, mas também não é o Orixá. Mas Jesus Cristo, ele foi o maior médium que teve aqui nessa terra, o maior praticante da caridade, do amor, do carinho ao próximo, do respeito. E ele nunca pregou religião, né? Então, ele tá na nossa religião, né? Porque a gente precisa seguir uma doutrina, mas ele está ali, sim, como a nossa base de tudo. Como um grande mestre, né? Como mestre, como a base de tudo. E as escrituras, até onde, assim, vocês acham relevante o que está escrito, assim, na Bíblia cristã, na Bíblia católica ou na Bíblia judaica? Tem algo, assim, que vocês seguem, que vocês acham, assim, que é realmente algo passado por Deus para a humanidade? Ou Jesus, ele escreveu... Ou foi moldado, digamos assim, pela religião? Completamente foi moldado. Jesus, ele escreveu, sim, as histórias, ele escreveu, sim, os mandamentos, ele trouxe, sim, princípios. Mas tem uma coisa muito interessante, que quando Jesus ele ia descansar, que ele ia se esconder, algumas das vezes que ele precisava ali de se recompor, ele ia na Nigéria, ele ia ficar perto dos escravos, e ele aprendia com os pretos velhos as curas. Então, muito antes de Jesus, já tinham ali os pretos velhos, já tinham ali os escravos, de alguma forma, auxiliando também a trazer esse aprimoramento para Jesus. Então, a gente sabe que foi tudo muito bem moldado pelo ser humano, de acordo com a própria conveniência, né? Porque a gente fala sobre os 10 mandamentos, por exemplo, mas a gente não segue, a gente só segue com aquilo que a gente consegue, né? E aí é muito fácil você seguir aquilo que você dá conta, e os que você não dá conta, e o outro não dá conta, às vezes você consegue e o outro não consegue do que você consegue, você fala, você vai pro inferno, e eu não vou porque você consegue, você não consegue, eu consigo. E é muito relativo. Então, ele realmente é a base de tudo, mas, infelizmente, novamente, o ser humano, ele moldou, ele colocou de forma conveniente ali para pregar a religião e automaticamente também vincular a questão financeira. Uhum.
Legal. E aí, né, nessa parte aí, eu queria tocar no assunto da parte sexual da coisa, porque os cristãos, eles veem o sexo como algo assim, voltado mais para reprodução, né? E tanto que o sexo só é aconselhável dentro do cristianismo, pelo menos nas Só é vertentes, aconselhável, não, só depois do aceito. casamento. Eu digo aconselhável porque, igual você disse, meio que virou religião, né? O cristianismo virou meio que self-service. A pessoa pega só o que é conveniente para ela, isso eu vou seguir, isso eu vou, isso aqui já não vou seguir, não, isso aqui eu quero fazer, que é bom demais. Não é que assim, só pode só depois do casamento, só pode só depois do casamento para reproduzir. Para reproduzir, não para prazer. E aí eu queria ver contigo como que a Umbanda enxerga o ato sexual. É para prazer, para reprodução? Só pode depois de um certo tempo? Como que é? Então, é muito complicado essa questão sexual, porque quando você se conecta com alguém, você troca de energia totalmente com ela. Então, você precisa entender de fato com quem você está trocando essa energia. Porque você vê a pessoa por fora ali, né? Você tem uma atração pela pessoa, mas você não sabe o que ela tem por dentro. Você não sabe com quem ela se conectou, você não sabe do tipo de promiscuidade, você não sabe o tipo de pensamento. Então, quando você se conecta sexualmente, você troca energia. Então, a minha energia vai pra você, a sua vai pra mim, e você vai passando isso pra frente. E aí acaba muitas das vezes dessas obsessões amorosas serem por conta de troca sexual. Eu falo assim, é porque a nossa química não. É porque você trocou energia e, entrelaçou, grudou a energia com a pessoa e não consegue. Você roda, acaba voltando naquela pessoa. Roda, acaba voltando. Porque é laço negativo espiritual que você se conectou, que embolou ali. Então, a nossa religião, ela exige muito preceito, muitas das vezes. O sexo, né, a prática sexual é algo que a gente auxilia e ensina, que você tem que saber exatamente. A gente não prega que você tem que ter essa relação quando você casa. Mas a gente precisa entender com o que a gente está fazendo isso. A gente precisa filtrar, nutrir o máximo possível. Nem sempre a gente vai acertar, mas a gente precisa nutrir o máximo possível. Porque uma pessoa que se conecta com muita gente, uma pessoa que ela acaba se sentindo muito vazia, ela acaba, todas as vezes, não conseguindo se conter. Então, aquilo ali fica um vício. Então, isso tudo é o quê? É tanta energia, é tanta gente, é tanta coisa que você não consegue se conectar com nada. Então, fica no astral, várias energias se conectando, te prendendo, te trazendo essa questão carnal mais aflorada, e você acaba não se conectando de verdade. Depois tá cheio de problema mental lá e não sabe o motivo, né? Exatamente. Tudo tem um porquê. Agora, o tipo de pessoa que a galera fala que é mais chato e não acredita em nada, assim, e chega a ser até chato de tão desconfiado, é o tal do ateu. E a gente sabe que ele é assim, talvez porque nunca vivenciou uma experiência, desconfia de tudo, não aceita nada, acha que sempre tem algo ali por trás. Para esse tipo de pessoa que desconfia de tudo, existe algo que você fala assim, vai lá que você vai ver, que você vai ter uma experiência assim, sobrenatural, e você vai mudar a sua percepção das coisas? Existe algo assim que você possa indicar pra pessoa? Porque eu penso o seguinte, velho, tipo assim, aquela pessoa que nunca teve experiência nenhuma, e se ela parasse e visse um demônio, um anjo, ou qualquer coisa que seja, de qualquer religião, ela ia, tipo assim, mudar a vida dela. Ela ia buscar alguma coisa, ia buscar o conhecimento sobre algo para tentar entender o que foi aquilo ali. Então, tem gente que fala, Deus me livre, ver alguma coisa, jamais, não quero não isso pra minha vida. Mas eu acho que isso seria, assim, surreal e transformador, né? Então, tem algo que você indicaria? De indicação, não, porque eu sempre volto pelo princípio do livre-arbítrio. É muito chato você ficar oprimindo e querendo colocar na cabeça de uma pessoa o que ela não quer viver. Contando que a pessoa queira. Ela quer, tudo bem. O que acontece? Quando a espiritualidade, você faz um trabalho honesto, verdadeiro, você só quer que a pessoa esteja ali, porque vai acontecer naturalmente. Então, quando a pessoa, tudo bem, ela é ateu, ela quer estar ali, só dela estar ali num lugar de fato de confiança, ela vai receber. Ela, no outro dia, ou ela vai receber uma promoção, ou ela vai ver, na prática da vida dela, as coisas acontecendo, e ela vai começar a falar, opa, depois que eu fui ali, depois que eu busquei, isso aqui mudou, isso aqui trouxe uma resposta. Então, você precisa buscar um lugar de confiança.
Um lugar que realmente prega essa espiritualidade. Porque você realmente indo num lugar que prega essa espiritualidade, você de fato vai receber, mesmo sem fé, mesmo sem acreditar, mesmo com o olho aberto, sem fazer uma oração, olhando tudo, a espiritualidade ela vai te tocar. Só que eu percebo que o ateu, quando ele é convicto, ele dificilmente vai querer se colocar à prova, né? Vai querer ir em templos, aquela coisa toda. Aí tem até uma piada que o pessoal conta que fala que ninguém é ateu quando o avião tá dentro do avião e ele tá caindo, né? Ninguém é ateu, todo mundo chama Deus. Aí assim, aí eu penso, e outro ponto que me chama muita atenção, que as pessoas que talvez são ateus e quando elas começam a procurar uma religião, são quando estão passando por momentos difíceis na vida, né? Às vezes quebrou a cara num relacionamento amoroso, perdeu alguém. Depressão, ou acaba tendo uma perda financeira gigante, aí a pessoa, ela quer buscar uma religião para suprir aquele vácuo, né? E assim, só que isso não é espontâneo, não é genuíno, né? Parece que a pessoa está simplesmente entrando num jogo de ganha-ganha. É, né? Só tirar a dor e tchau. Pois é, aí fica complicado. Por isso que não tem nem como acolher direito uma pessoa dessa, porque você vai olhar para a pessoa e vai saber, não, ela está aqui só porque ela está sentindo uma dor muito grande, não consegue lidar com essa dor, e quando ela conseguir ter essa carência suprida, ela vai virar as costas e vai olhar para trás. Aí é que tá a espiritualidade. É você acolher a pessoa nesse momento para que ela saiba que ela tem onde ter o suporte. Então ela vai... ela pode não ver sentido na hora, mas depois ela vai nutrir, ela vai filtrar, porque ela é ser humano igual. E ela vai sentir a necessidade de entender o que aconteceu com ela ali, porque a experiência, as emoções, elas vão vibrar. Independente da crença, a emoção, o corpo fala. E ela vai acabar voltando. Ou ela vai acabar querendo conhecer mais, ou pesquisando mais, entender o porquê disso, porquê daquilo. E aí é um processo também de desenvolvimento mediúnico. Então, a gente... Quando acontecem situações assim, acontecem várias pessoas que vão por curiosidade, não vão por querer nada. Quero ver o que tem aqui, quero ver como é que é isso aqui. E depois começa, de fato, a aprofundar. Então, a gente ama pessoas assim. É o que a gente mais gosta. Falando em curiosidade, como que é? Como que é no terreiro? Eu fui lá visitar, ver como funciona o ritual e tudo mais. Como é? Então, as músicas, sim, as orações. A nossa casa, toda semana, toda segunda-feira, nós temos as nossas reuniões. E cada semana é uma entidade que a gente recebe ali. Então, às vezes é Preto Velho, às vezes é Exu, às vezes é Caboclo. A gente recebe de diversas linhas, tá? E aí, quando você entra no terreiro, você passa por um passe, por um benzimento, para limpar os seus chakras, nesses pontos que eu falei no início. E aí, depois disso, você senta ali, você começa a se conectar. Então, no início, normalmente tem alguma palestra. E depois a gente começa a cantar para os orixás, receber as energias deles, e depois receber o passe com a entidade. Então, é um rito, só que, de acordo com cada semana, a gente recebe uma entidade diferente. Não, que bacana. Sejam bem-vindos para conhecer lá também. Eu já quero conhecer. Vai ser um prazer. E assim, para a pessoa que nunca foi, né, igual eu, por exemplo, o Wilter também não, né, e muitas pessoas que estão nos assistindo também talvez nunca tenham ido, para querer conhecer a Casa Ama, como é que faz? Tem que agendar? Não tem? Como é que é? Então, graças a Deus, a nossa casa recebe de 250 a 500 pessoas por segunda-feira. Então, a gente trabalha de acordo com fichas. Então, às vezes, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, já tem gente na fila, né? Então, precisa estar por ficha. E a nossa casa, ela inicia o trabalho às 19h30. Então, os portões fecham às 20 horas. Então, às 19h30, a nossa casa começa a receber, né? A colocar as pessoas para entrar. E aí, a gente começa o rito, a gente fecha os portões. Então, precisa chegar um pouquinho cedo. Uhum. E durante essas segundas-feiras, vocês também fazem... as revelações e tal, sobre a vida da pessoa. Sim, tudo Como isso. é que você atende tanta gente? Então, 500 pessoas, imagina. Bastante. Olha, gente, 500 pessoas não é sinônimo de axé, tá? Não que a nossa casa não tenha, mas eu sou muito grata aos meus pais de santo desde já, onde quando eu comecei... eram 20 pessoas, 10 pessoas que a gente recebia ali, e tinha muitas bênçãos. Então, cada axé, cada casa, né, com o seu trabalho. Mas a nossa casa, né, aconteceu isso e a gente recebe, de fato, essas pessoas. Eu não atendo sozinha, tá? Eu tenho filhos de santo que já passaram por batismos, já passaram por ritos, por limpezas, que no desenvolvimento que acontece na terça-feira, eu faço todo
uma análise desse médium, do preceito, da disciplina, dentro e fora da casa. Eu sou muito rígida, muito brava. E aí eu vou colocando as pessoas para trabalhar na gira, né? No dia do desenvolvimento, eu mesmo vou colocando as pessoas que a própria espiritualidade autoriza para trabalhar nas segundas-feiras. Então, são vários médiuns auxiliando juntamente comigo para atender essas pessoas, mas todo mundo é atendido igual do início ao fim. Que bacana. E geralmente você falou que os portões fecham às 8, né? Isso. E aí costuma ir a virar à noite? Como é que é? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Tem uma pergunta aqui